e o enredo. Vamos articular isso aqui no enredo, né? A gente tem uma família miserável, né, que é essa família do Fabiano, assim, a Vitória e as duas crianças, o mais velho e o mais novo, e os deslocamentos dele de acordo com as condições que se apresentam. Quais são as condições? As condições do ciclo da seca no... Falei sobre isso um pouco quando a gente falou da Raquel de Queiroz e o 15. Mas a gente tem uma ideia, hoje em dia a gente sabe que o ciclo da seca no Brasil, no Nordeste brasileiro, ele tem a ver com uma série de questões meteorológicas e tal, e tem a ver com El Niño, Laninha, enfim, né? Se instala a seca no Nordeste e é por isso que a gente tem o semiárido, né? O semiárido não apareceu agora, né? Ele é uma coisa que está lá, né? Um resultado de uma série de condições ambientais e meteorológicas, né? Então, essas condições são esse ciclo da seca. Tá? O livro vai começar com um capítulo que chama Mudança, em que eles que já haviam deixado um outro lugar em que viviam, né, eles moravam numa fazenda, a gente pega a família em média res, né, eles já estão em deslocamento, eles já saíram de um lugar, e estão penando no sertão, debaixo do sol, por causa da seca, sem comer, né, tentando caçar alguma coisa para comer, né? E aí eles chegam a um novo ponto de parada, uma fazenda na qual se instalam. É uma fazenda que está abandonada, não tem nada lá, está tudo largado. Aí tem uma casinha e eles se instalam ali. Mas não demora muito para eles descobrirem que aquilo é de alguém que volta para tomar posse, que é quem? Um fazendeiro, um latifundiário, que vai cobrar deles por eles estarem ali, né? Eles vão pagar em trabalho, ele vai receber uma roupa de vaqueiro, um cavalo, vão ter alguns animais ali, mas é isso. Tá? Ele, inclusive, vai ter que devolver dinheiro para esse cara no futuro. Tá? É assim que o texto começa. Tá? No último capítulo, eles estão indo embora desse lugar. Tá? Eles passaram algum tempo ali, a seca se instala de novo, eles precisam sair de novo. Tá? A percepção que a gente tem do livro é que eles vão se mover de novo, eles se mudam de novo e vão entrar de novo nesse ciclo. Eu falei em ciclo da seca, o ciclo da seca, o ciclo natural, é aquilo que determina, em boa medida, esse deslocamento. Tá? É um movimento pendular, tá? Que por várias razões, baseados no caráter estrutural da situação social, eles vivem perpetuamente, né? É um pêndulo, vai daqui para lá, daqui para lá, daqui para lá. Né? Então, eu saio de um lugar horrível e vou para um outro lugar tentando, porque está seco, vou para um outro lugar tentando achar. Cheguei em outro lugar que tem condições melhores, fico lá durante algum tempo e volto a me deslocar, porque esse lugar virou um lugar horrível. Vou para um outro lugar onde eu vou começar tudo de novo. E nada é meu. Tudo é de alguém. Eu sou um peão. Eu sou uma peça nesse processo. Né? Ele é um elemento desse ciclo. Tá? Não existe perspectiva e não tem saída. Né? Quando eu digo que ele é pessimista, é disso que eu estou falando. Ele não tem perspectiva de sair. Ele consegue resgatar alguma esperança em alguns momentos. Né? Os personagens, em alguns momentos, vão ter alguma esperança. Em alguns momentos, eles se acomodam à situação que eles vivem. Né? Mas não, eles sabem. No fundo, eles sabem que isso vai voltar. Que esse ciclo vai chegar ao limite. E eles vão ter que voltar a se deslocar e passar por tudo de novo. Tá? Entre esses dois capítulos, a gente tem 11 outros. São 13 capítulos no total. Tá? E a gente vai ter narrativas que não são temporalmente localizadas. Então, não é
como o livro da Raquel de Queiroz, que a gente tem, primeiro acontece, você vê que as pessoas estão se mobilizando, a seca está meio estranha e tal, acho que eu vou ter que soltar os animais, eu acho que vou convencer minha avó a ir para Fortaleza, tal. No capítulo seguinte, continuo tentando convencer a minha avó a ir a Fortaleza, estou tentando não soltar os animais, não quero deixar ninguém na mão, tal. Aí no outro capítulo, convenci a minha avó. Você tem uma continuidade, né? Você tem uma contiguidade naquilo, né? Uma coisa acontece depois da outra, imediatamente após a outra, né? Aqui a gente não tem isso. A gente tem narrativas que não são temporalmente localizadas, são pequenas histórias quase independentes, como pequenos contos. Assim. Tá? O capítulo da baleia, na verdade, ele foi o primeiro a ser escrito, até onde eu sei, e ele foi escrito como um conto. Tá? E é depois que ele organiza as coisas da maneira como ele vai organizar. Ele, o Graciliano, né? O Cândido, Antônio Cândido, vai falar sobre essa estrutura, né, que você tem 2 capítulos, o inicial e o final, que estão ligados, né, e não dá para negar essa ligação, né? As pessoas que chegam no lugar se acomodam, depois eles têm que sair desse lugar, né? Esses 2 estão localizados, né? Eles são marcos para nós. E no meio, esses textos que parecem contos, né? E ele vai falar desse livro como uma rosácea ou um políptico, para transcender uma ideia de que se trata de um livro desmontável, tá? O que prejudicaria a sua unidade. Quando o livro saiu, ele foi uma das críticas que ele recebeu, né? O fato de que ele não tem unidade. Por quê? Porque não tem uma continuidade imediata das coisas, não tem uma contiguidade entre os capítulos, tá? Tipo, aconteceu isso, depois isso, depois isso, depois... Não. Eu tenho coisas que podem ter acontecido em ordens diferentes, né? E daí surge essa ideia de que é um livro desmontável, que eu poderia ler o livro em qualquer ordem, né? E isso prejudica a unidade do livro, né? Mas, por outro lado, cria uma perspectiva nova para o leitor e dá uma experiência inovadora para o leitor. No entanto, não é bem por aí que a coisa acontece. Por quê? Porque eu tenho pelo menos esses 2 capítulos, no começo e no final, que são marcos, né, que estão ligados e que assinalam o início de um ciclo, o final de um ciclo. E aí eu tenho coisas que acontecem no meio. Tá? Eu posso ler isso em qualquer ordem? Não. Porque para eu saber que eu poderia ler isso em qualquer ordem, eu tenho que ter lido naquela ordem. Aí é que eu vou poder pensar em organizar ele de uma maneira diferente. Ok. Tá? Quando ele fala em políptico, ou rosácea, né? Quando ele fala de rosácea, o Cândido está citando eu estou fazendo a citação da citação da citação, tá? Ele vai citar, ele está citando um outro cara, que é um teórico francês, o Camus, falando do Proust, falando do Em Busca do Tempo Perdido. Tá? Que ele vai chamar a narrativa do Proust de rosácea. Né? E aí, a ideia do políptico, eu acho que fica mais clara para nós. E daí eu trouxe um políptico para vocês. Isso aqui é um políptico. Deixa eu ver se eu ponho. Isso é um político. Opa! Um políptico do século XV. Opa! Século XV, tá? Ele foi pintado pelo Piero della Francesca entre 1445 e 1462, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma série de cenas religiosas acontecendo, né? Eu tenho aqui Jesus Cristo na cruz, eu tenho anjos, tem um anjo pelo menos aqui, eu tenho essa figura de poder aqui, eu vou ter outros elementos
né? Eu vou ter santos aqui. Isso normalmente é o tipo de coisa que tem numa igreja, né? É o que a gente chama de retábulo ou políptico. Cada um desses aqui é um quadro, ele é montado desse jeito, para fazer uma obra só, feita de muitos quadros, né? Que vão remeter a coisas diferentes. Eu tenho essa ideia de São João Batista aqui, eu tenho profeta aqui, eu tenho outro santo, padre aqui. Tudo isso coexiste ao mesmo tempo nessa obra. Tá? Eu vejo isso tudo ao mesmo tempo. Né? Isso é um políptico. Elas estão ligadas, talvez não pela continuidade, né? Mas tem uma temática comum a tudo isso. Né? Visualmente, isso se apresenta desse jeito. Né? Se vocês pensarem numa via sacra, ela pode ser considerada um políptico. Né? Ela é uma história em quadrinhos, assim, vamos pensar. Tá? Que tem sim uma unidade. Né? Ela está em lugares diferentes, mas ela tem uma unidade temática, uma unidade narrativa, inclusive. Né? Então não é bem assim, eu posso ler em qualquer ordem. Né? Você não pode. Não faz sentido você ver numa via sacra o cara que mostra lá a paixão de Cristo, tem lá Cristo crucificado, você vê primeiro, e de repente você vê ele caindo, a primeira queda, e daqui a pouco você vê o negócio do sudário, né, de limpar o rosto dele. Aí daqui a pouco você vê o negócio do momento em que ele cola a orelha de Pedro, a orelha do soldado que Pedro cortou fora, ele cola de novo no cara. Essas coisas têm uma ordem, essas imagens têm uma ordem para fazerem sentido. E é mais ou menos disso que mais ou menos não, é disso que o Cândido está falando. Elas podem parecer coisas separadas, mas elas funcionam juntas. E elas têm uma ordem por uma razão. Tá? Aqui, ó. Isso não significa um defeito. O fato de que elas podem ser lidas separadamente, eventualmente, se você quiser, né, que não tem essa contiguidade, não tem essa relação de uma vem imediatamente depois da outra, não quer dizer um defeito. Tá? Isso é uma característica da obra. Isso, assim como outras coisas, tem que ser considerado, a gente tem que analisar. Tá? Não é um defeito, não é uma coisa, esse livro não tem unidade. Peraí, esse livro não tem unidade, por que ele não tem unidade? Vamos pensar sobre isso. Tá? Vamos considerar, então, essa falta de unidade. Tá? Eu tenho aqui os capítulos, eu coloquei o nome deles aqui para nós. Mudança, que é o primeiro, né? Fuga é o último. Fabiano, Cadeia, Sim a Vitória, o menino mais novo, o menino mais velho, Inverno, Festa, Baleia, Contas, O Soldado Amarelo, O Mundo Coberto de Penas e Fuga. Tá? Eu vou ter essa sequência. Eu tenho capítulos, tem nomes de personagem. Fabiano, Sim a Vitória. Aqui não é o nome, mas designa uma personagem. O menino mais novo, o menino mais velho, o Soldado Amarelo. Então, teoricamente, eu posso ler essas histórias como histórias, esses capítulos como caracterizações desses personagens, por exemplo. Né? Mas isso pode ser enganador. Tá? Eu posso ler, o que mais que eu posso ler aqui? Eu posso, de repente, pensar que eu tenho lugares fixos para o primeiro e para o último, e que os outros eu poderia ler em qualquer ordem. Né? Mais ou menos, vamos refletir sobre isso. Tá?